né, da DEIC, e do meu chefe imediato, que é o coordenador, que é o SECOR, coordenador da Delegacia de Combate à Corrupção, né, porque a nossa intenção não é pessoalizar investigações, essa investigação é da Polícia Civil, por meio da Diretoria Estadual de Investigação Criminal, né. Eu tenho que parabenizar e reconhecer publicamente o esforço gigante dos nossos policiais aqui. Somos em 4 policiais no total, e mesmo assim a gente teve condições de fazer uma operação dessa envergadura, né. O meu agradecimento pelo esforço, porque eu sou testemunha de que os policiais aqui trabalham muito e gostam muito do que fazem, o que é muito bom para a sociedade, especialmente aqui de Blumenau e da região, que é a nossa atribuição. Já fiz o comentário inicial a respeito de como é que funciona a infração penal investigada. Eu gostaria de adiantar para os senhores que a Polícia Civil não pode nominar suspeitos, nem pode nominar empresas investigadas, né? Eu posso falar apenas do fato investigado e aquilo que a gente constatou e aquilo que fundamentou as ordens judiciais expedidas para que a Polícia Civil pudesse deflagrar a operação Limpeza Geral, que ela tem esse nome porque investigou a execução de um contrato de limpeza geral externa dos imóveis do SAMAI, que é vítima nesse caso, que é uma instituição vítima, e também contrato de roçada pela empresa contratada mediante licitação, que no nosso entender foi uma licitação também viciada. Agradecer publicamente também o enorme empenho da 14ª Promotoria de Justiça e da 2ª Vara Criminal de Blumenau, que deram a atenção e entenderam a gravidade dessa situação, concordando com os argumentos da Polícia Civil. Eu então posso abrir as perguntas, né? Doutor, quando começou então a investigação, a denúncia não veio, o senhor pode passar? O início da investigação se deu por meio do recebimento de um inquérito civil instaurado e concluído no âmbito do Ministério Público, que ele repassou para a gente a notícia crime. Inclusive, eu creio que já existe uma ação civil pública de improbidade administrativa sobre os mesmos fatos, porém anterior, bem anterior à operação, né? E mesmo diante dessa ação civil pública, os investigados persistiram na prática da infração penal, o que nos deu a entender que eles menosprezaram as instituições democráticas, né? Eles menosprezaram, no meu entender pessoal, a possibilidade de a lei ser aplicada a eles também. Então, a investigação recebeu a conclusão desse inquérito civil, que já demonstrava, com riqueza de detalhes, a questão do superfaturamento. O Ministério Público fez um estudo de cada imóvel, do tamanho do imóvel e da metragem de serviço que foi paga em relação aos imóveis objetos da investigação, como foi apresentado aqui, por exemplo. E a partir daí a gente deu continuidade à investigação, ouvindo as testemunhas e mediante alguns meios especiais de investigação, chegando até o momento de representar o Poder Judiciário pelas buscas domiciliares, prisões e afastamentos dos servidores públicos. Delegado, sobre as pessoas presas, qual que é o perfil delas? São servidores, são empresários, é do poder privado, público? Um é servidor, salvo engano, de carreira, os demais são empresários contratados, né, de uma empresa terceirizada para a execução desse serviço. Delegado, qual é o montante do contrato desde março ali de 2021 e qual é a estimativa de prejuízo? Vocês falaram algo em torno de R$1.500.000. Esse valor, na verdade, foi R$1.900.000 em bens constritos, né, em bens sequestrados. Mas a gente conseguiu estimar, mediante os nossos estudos aqui no inquérito policial, que essa organização criminosa tinha um lucro líquido, digamos assim, de pelo menos R$100.000 mês. Desde 2021, então? Desde setembro de 21. E o faturamento mensal era de quanto desse contrato? Porque esse é o lucro para a empresa... Inclusive, pessoal, isso é uma informação pública. Via lei de acesso à informação, todo mundo pode ter acesso às notas de empenho, aos pagamentos realizados, isso aí não é segredo para ninguém, né? Ali, em média, entre 130 mil, chegando a R$220.000 ao mês, essa empresa recebeu, principalmente a partir de setembro. Por que a partir de setembro de 21? Porque entrou um novo fiscal do contrato, né? O anterior foi substituído por motivos que a gente não conseguiu tomar conhecimento, mas a partir da entrada desse fiscal, que inclusive está preso nesse momento, os rendimentos dessa empresa passaram de em média 80 mil para 130 mil, 150, 220 mil.
Os senhores sabem o que era feito com o dinheiro arrecadado? Se os envolvidos fizeram doações para campanhas eleitorais, alguma coisa desse sentido? O presente inquérito não tem questão eleitoral, né? Até é uma questão até jurídica com relação à competência criminal. Não há nada de eleitoral nesse inquérito que a gente está desenvolvendo, né? O destino desse dinheiro, até onde a Polícia Civil conseguiu enxergar, ele abasteceu o patrimônio dos próprios empresários. E aí a Polícia Civil, a delegacia até fez diversas diligências no sentido de verificar se outras pessoas afora os empresários recebiam esse dinheiro, né? A gente fez o monitoramento, no entanto, essa operação tem o objetivo justamente de fazer isso, de descobrir se outras pessoas estão sendo abastecidas com esse dinheiro, do nosso ponto de vista, recebido de forma ilícita, e a partir daí desenvolver a investigação. Se não surgir essa prova, o inquérito encerra e a gente caminha para o Ministério Público. Como é que funciona uma divisão desse dinheiro que era, enfim, lucro de forma ilícita? Bem, a gente tem a empresa, ela tem a propriedade no papel de um dos presos, mas os sócios, do ponto de vista da investigação, são outros dois presos, né? Pai e filho foram presos, um outro foi preso com a esposa, são os verdadeiros sócios do ponto de vista da Polícia Civil dessa empresa, e eles repartiram ali pelo menos meio a meio aquilo que eles recebiam depois de pagar a folha de pagamento dos funcionários. No comunicado à imprensa diz que a Justiça determinou o afastamento do presidente da autarquia. Certo. A Prefeitura não confirma essa informação. Isso realmente procede? Quem é que pediu esse afastamento e se algum mandado foi cumprido nas casas dele, na casa dele? Ele é suspeito? Vou responder as duas então. A Polícia Civil representou pelo afastamento do diretor-presidente porque a gente considerou que ele foi o responsável por nomear as pessoas que foram fundamentais para o sucesso do esquema criminoso. Ele foi afastado sim, já enviamos um comunicado à Prefeitura para que proceda o afastamento do servidor, porém a Polícia Civil tem que ter responsabilidade com relação à análise objetiva das informações que a gente tem, né? A Polícia Civil tem que ter a responsabilidade de dizer que contra o funcionário que foi afastado, o diretor-presidente, não havia um elemento que indicasse que ele tinha conhecimento ou benefício direto desse esquema criminoso. No entanto, as pessoas nomeadas por ele viabilizaram esse esquema e isso nos fez concluir que a saída dele do cargo de maneira temporária é um fato fundamental para que o SAMAI tome providências no sentido de cessar esse contrato com essa empresa, pare de pagar notas superfaturadas para essa empresa. Delegado, só desculpa insistir nessa pergunta. Pessoas nomeadas por ele, porque em tese era um servidor concursado. O que o senhor quer dizer com pessoas nomeadas pelo presidente da autarquia? Apesar de concursadas, o SAMAI tem diversos postos que são indicação de gerência. Por exemplo, o posto de fiscal do contrato. O fiscal do contrato foi apontado, foi indicado pelo diretor-presidente. O gerente de manutenção, o diretor de operações também. Então, são cargos que viabilizaram, do ponto de vista Polícia Civil, viabilizaram o sucesso da empreitada criminosa e desmantelar essa organização criminosa, de acordo com a nossa argumentação, aceita pelo Ministério Público e pela Justiça, passa diretamente pelo afastamento desse serviço. Então, um afastado é o presidente do SAMAI, o outro é o fiscal do contrato e o terceiro? O responsável por expedir a ordem de serviço. E quais são os próximos passos? Bem, o próximo passo vai depender bastante do que a gente absorver de informações da operação, né? Do nosso ponto de vista, a investigação já está bastante madura, no sentido de comprovar que havia o superfaturamento, e vocês viram o terreno, viram a ordem de serviço, viram a metragem do terreno, a medição do terreno feita pela nossa arquiteta, uma policial civil com formação em arquitetura. Então, comprovar esse superfaturamento, a gente já comprovou. A gente já comprovou quais foram os participantes do esquema, né? A partir do que surgir dessa operação, a gente vai encaminhar para uma segunda fase, caso surja essa prova. Não havendo nenhuma prova nova, a gente vai encerrar a investigação e encaminhar ao Ministério Público com os respectivos iniciamentos. Doutor, só para entender, foi representado pela temporária, né? Não preventiva. Isso não pode dificultar a investigação? Não, porque a Polícia Civil entendeu o seguinte: cessar
a organização criminosa, desmantelar a organização criminosa, ela demanda apenas a atitude da autarquia no sentido de averiguar o ilícito e tomar as providências cabíveis. A partir do momento em que a autarquia tomar essa providência, a prisão não é mais necessária, porque eles não vão ganhar mais o lucro ilícito que eles haviam ganho até o momento. Por isso, então, a Polícia Civil optou pela prisão temporária e não pela preventiva. Sobre o sequestro dos bens ali, 1,5 milhão, são automóveis, 2 imóveis, tudo isso aqui na cidade de Blumenau? São 2 imóveis em Blumenau e veículos que estavam em postos investigados aqui em Blumenau também. Dos empresários e também do servidor? Sim. O delegado, pode ter uma segunda etapa dessa operação. Mais pessoas podem ser presas? Podem ser investigadas, né? A prisão depende muito do que a gente reunir de elementos. Isso tudo vai depender do estudo que vamos fazer a respeito dos elementos políticos nessa operação de hoje. Só por enquanto eu não tenho como adiantar se vai haver ou não uma evolução dessa operação. Delegado, a gente acompanha muitas situações envolvendo SAMAI e corrupção, né? Talvez a autarquia seja um dos polos, né, que tem acontecido, no mínimo a questão das investigações. Como é que você observa o foco da Polícia Civil nessa autarquia, justamente porque é uma autarquia importante para a cidade, é a distribuição de água, é o tratamento do esgoto da cidade, que precisa voltar a ter essa credibilidade. Como fazer, né, o trabalho da Polícia Civil justamente para seguir investigando, não só essa, como várias outras inquéritos que a gente já publicou também como veículo de imprensa? Então, a Polícia Civil trabalha com um elemento de informação, né? Essa operação ela decorre de um conjunto de informações muito robustas que chegaram à delegacia de polícia. Então, a gente pode dizer o seguinte, que cada caso depende das provas que a gente tem sobre ele. Não tem como a gente, enfim, fazer um panorama geral ou mesmo genérico a respeito da corrupção por aqui. A gente trabalha com o que a gente tem de prova e sempre em frente. Só complementando, a corrupção ela não chega de uma forma como um crime comum, um boletim de ocorrência. Ninguém vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência de corrupção. Há raras exceções, né? Então a gente tem diversas maneiras, como o delegado disse, essa veio pelo Ministério Público. Tem vezes que é um informante, às vezes é um colega da polícia que soube de algo, né? Então é uma coisa assim, não tem como prever como vai chegar a informação, muitas vezes chega de forma muito rasa, né? Hoje, com a lei de abuso de autoridade, a gente tem que ter um cuidado muito maior para iniciar uma investigação, né? A gente fica, às vezes, de mãos atadas até que surja uma pega, por assim dizer, maior, né? E então não tem como prever. Além do que, a 4ª DECOR tem uma área de atribuição enorme, né? Não é só Blumenau, né? Ela pega até o meio oeste, a região de Lages ali. Então, o trabalho hercúleo aqui dos 4 policiais, né? Espera reforçar o efetivo aí em breve. Mas, claro, enxergando informações, elementos mínimos, eles vão investigar e vão pegar. Delegado, só uma pergunta. O senhor pede o afastamento, os senhores pedem o afastamento das pessoas que são concursadas no próprio SAMAI e também de quem é comissionado, cargo de confiança. Mas a pergunta é a seguinte: a empresa, ela, a pedido do Poder Judiciário, talvez a pedido dos senhores do Poder Judiciário, ela deixa de prestar o serviço a partir desse momento? Não, né? Existe um contrato administrativo entre a empresa e a autarquia. Ele só pode ser rompido de acordo com as hipóteses legais previstas, principalmente na lei de licitação, né? E a prática de ilegalidades por parte da empresa é uma das hipóteses de encerrar o contrato de maneira unilateral. A Polícia Civil entende que houve aí um ganho ilícito da empresa em prejuízo da autarquia, que pode motivar uma tomada de atitude da autarquia, mas aí a gente confia na autarquia que ela tome as providências por si só e não aguarde a polícia. O SAMAI tinha entendimento de que estava pagando notas superfaturadas? Podia ter o alcance desse entendimento, porque assim, ele é dono dos imóveis. Imagina um pai de família que tem um imóvel que tem 1 metro quadrado de roçado, ele não vai pagar por 3 metros. Então o SAMAI, como dono dos imóveis, ele tinha como saber quantos metros quadrados tinha em cada imóvel, ele tinha como saber que naquele imóvel é necessária a roçada 1 vez no mês, 1 vez no semestre, entendeu? Então, se não tinha como saber. Deveria ter. Todos nós, como gestores, a licença, claro, como gestores públicos, né, todos nós aqui, nós 4 à mesa, somos gestores, né? Nós temos a obrigação, o dever, né, de zelar
pelos recursos de que nós fazemos gestão. Então, né, se o delegado Beckman não faz a afirmação de que a autarquia, por seus gestores, sabia, mas é certo que deveriam saber, né? Não só porque havia um inquérito civil pretérito, né, público, né, e como dona do patrimônio que estava sendo objeto de contrato, tinha a obrigação, né, de zelar. Qualquer um de nós em casa teria esse tipo de cuidado, né? Se eu vou pagar por uma roçada no meu terreno, por uma limpeza no meu pátio, né, uma detetização da minha casa, a primeira coisa que o prestador de serviço vai querer saber é qual é a metragem, né? Então, é nesse sentido que eu acho que as decisões tomadas nas representações feitas pelo delegado Beckman foram absolutamente fundamentadas, né, e corretas também na minha visão, assim como a manifestação do Ministério Público e eventualmente a decisão judicial. Complementando, né, um fato que chama atenção, não se trata de atribuir culpa a ninguém aqui. Claro que tem um inquérito, depois tem um processo, é para isso que servem essas ferramentas. Mas a gente vê, pouco que eu conheci da investigação, né, que a gente não consegue acompanhar todas as investigações das DECOR, o terreno não aumentou e era outra medida antes. Então, esse acréscimo de metragem não tem justificativa, né? Alguém teria que ter percebido isso. É um terreno que antes gastava-se uma nota de 700 metros ou passa 1.500. Como que ninguém percebe isso? É a mesma coisa que e mudou a partir do passado uma policial passar a rodar 3.000 quilômetros em vez de 1.000 por mês. E mudou a partir de setembro de 21 essa metragem. Se você pegar ali a de agosto, a metragem já era... E eram vários terrenos ou apenas um? Não, vários terrenos, todos do SAMAI que vocês fizeram esse comparativo. Isso, na verdade, veio do Ministério Público um levantamento esmiuçado, né? Com mês, com metragem, com valor pago e a evolução desses valores, a partir principalmente de setembro, a partir principalmente da entrada no cargo de fiscal de um dos servidores que acabou sendo preso. Só para ficar claro com relação ao presidente, o diretor-presidente da autarquia, né? A Justiça já autorizou a saída dele do cargo ou a polícia pediu ainda agora? A Justiça já deferiu o afastamento dele do cargo enquanto perdurar a investigação. E o processo de afastamento não sabe quanto tempo pode durar? Depende do tempo que durar a investigação, né? Sem prejuízo dos vencimentos, no caso dos 3 servidores. Delegado, só uma dúvida em relação ao tempo desse contrato, né? Ali o senhor falou de 2021, setembro de 2021, mas esse contrato já existia antes ou em setembro de 2021 é que foi dado início a esse tipo de referimento, né? Isso, o contrato começou em março de 2021 e ele tinha um fiscal, né? Então ele teve a sua execução normal até o mês de setembro, quando mudou o fiscal do contrato, que é aquela pessoa que tem que ir no terreno verificar se o serviço foi prestado ou não e em que quantidade. E a partir de setembro as medições cresceram inexplicavelmente, até porque a quantidade de funcionários que a empresa usava eram 3 roçadores e 3 responsáveis por limpeza geral em 100 imóveis do SAMAI. Então a quantidade de servidores não aumentou para justificar o aumento da produtividade deles, né? E nesse imóvel de 1.500 que eu mostrei para os senhores, chegou a ter 3.000 metros quadrados, que aconteceu em dezembro de 21 e janeiro de 22. E o diretor era o mesmo na época quando o contrato foi efetuado nessa empresa? Não era o mesmo. Quando mudou o fiscal? Quando mudou o fiscal era o atual, que foi afastado. O atual entrou, mudou o fiscal. Sobre a licitação, delegado, parece que houve também alguma questão na licitação. Essa investigação também abarcou a licitação, como bem demonstrou o Ministério Público mais uma vez. Participaram dessa licitação 8 ou 9 empresas. Só que a lei de licitações ela tem uma abertura no seguinte sentido: para a segunda fase da licitação classificam só 3 empresas, as 3 melhores propostas, que no caso era o melhor preço. Então os 3 melhores preços avançavam para uma segunda fase. E a gente verificou que a diferença de valores entre as 3 empresas que foram investigadas e sofreram busca e apreensão nessa operação também, ela foi inferior a 1%. Então eram valores quase que iguais. Só que o que ocorre?
2 das 3 empresas não tinham documentação completa para participar da licitação, especialmente na qualificação técnica. Entende? Tinha um envelope só de documentos de qualificação técnica. Uma empresa apresentou com documentos vencidos e a outra nem sequer apresentou. Ou seja, dessas 3 empresas, 2 entraram sabendo que iriam perder a licitação. Né? E os investigados alegaram que iriam discutir na justiça caso ganhassem a licitação. No entanto, nenhum juiz de direito ele pode afastar requisitos previstos no edital de licitação. Né? É o princípio da vinculação ao edital. Ou seja, dizer que ia discutir na justiça para abrir uma exceção, uma brecha no edital, não existe, não é juridicamente possível. A partir daí, a Polícia Civil entendeu que eles efetivamente entraram em um conluio, entraram sabendo que iam perder. Delegado, o senhor falou que em dezembro, janeiro, teve um aumento muito grande com relação a isso. Exemplo que eu citei. Quem mora em casa e tem jardim sabe que no verão a necessidade é muito maior. Vocês fizeram também a comparação com os períodos de janeiro de 2020, janeiro de 2019, porque no verão realmente o mato cresce mais. Vocês chegaram a fazer a comparação com os anos anteriores? Não cheguei a fazer essa comparação, mas assim, não tem como uma vez o terreno ser roçado em 3 mil metros quadrados, sendo que o terreno tem... não contava pelo mês, não, eu pensei que porque às vezes tu roça mais de uma vez por mês. É uma vez só, de 3 mil metros quadrados. O diretor-presidente da época da licitação é alvo de investigação também? Não. Não é alvo de investigação. Delegado, só uma dúvida, a gente questionou agora a prefeitura sobre essas ordens de afastamento, eles falaram que ainda não receberam nenhuma ordem de afastamento. A gente comunicou há pouco, via e-mail. Só para ficar claro então, mudou o diretor, o presidente, mudou o fiscal também. Isso. Feito? É isso, senhor. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado mais uma vez ao delegado André Beckman, ao delegado Gustavo Luiz,